Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos iniciando mais um estudo da nossa série, a reflexões sobre os recursos íntimos necessários ante a adversidade. Hoje nós vamos estudar sobre a solidariedade. Aí nós listamos, como sempre fazemos, as referências que a gente usou para poder construir o nosso estudo, aqueles que desejarem se aprofundar no tema de hoje, o livro Obras Póstumas, na parte 1, Questões e Problemas, o livro Nosso Lar, de André Luiz Chico Xavier, o capítulo Confidências, o livro A Reencarnação, de Gabriel Delany, capítulo 14, a apostila do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, da FEB, Programa Fundamental, tomo 2, o livro Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles por Divaldo Franco, capítulo Solidariedade, o livro dos Espíritos, a questão 916, o livro Encontro Marcado, de Emmanuel por Chico Xavier, o capítulo Vigilância Mental, o livro Cartas do Coração, Meimei por Chico Xavier, capítulo 68, No Caminho, o livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, o capítulo 26, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 6, e o livro Fonte Viva, de Emmanuel por Chico Xavier, o capítulo Esmola. A solidariedade é a penúltima, o penúltimo dos recursos que nós vamos abordar nessa primeira lista que nós elaboramos, Nós já passamos pela fé, a humildade, a coragem, a esperança, a resignação, a paciência, a perseverança, que foi o último estudo, e hoje a solidariedade, na semana que vem, a tolerância. Bom, sobre a solidariedade, inicialmente, antes da gente ler a frase que nós buscamos para sintetizar o estudo e as reflexões que nós teremos sobre esse tema, primeiro eu queria falar que eu já havia comentado que achava que naquela lista que nós construímos, a sequência com base nas citações lá no Evangelho, eu lembro de ter falado que a paciência era um dos recursos que eu achava que era um dos que a gente mais estamos sendo desafiados a utilizar nos dias atuais, Por outro lado, a solidariedade, sem dúvida, é desse recurso que a gente mais tem nos dias de hoje para elencar, para trazer à mente, para citar, para exemplificar, o que eu mais teria exemplos de solidariedade, O que é muito bom, porque isso mostra que realmente nós estamos, como sociedade de espíritos encarnados neste planeta, nós estamos em franco progresso, como nós vamos ver no estudo que nós preparamos hoje, Eu destaquei essa frase que está lá no Obras Póstumas e que eu vou ler para vocês, e como eu falei, sintetiza o que nós estamos trazendo hoje com base no tema solidariedade. A solidariedade é o verdadeiro laço social. Olha que profundo, essa reflexão que a Obras Póstumas nos traz, nos mostrando que muito mais do que os laços consanguíneos, por exemplo, que muitas vezes estabelecem as relações até mesmo entre espíritos que são antipáticos, sempre, logicamente, com um objetivo elevado, mas sabemos, e isso é abordado, inclusive, no Evangelho, lá na parte do Evangelho que fala sobre parentesco espiritual e parentesco corporal, isso que nós estamos falando, Então, nem sempre o fato de nós estarmos em família, ligados por laços consanguíneos, ou seja, laços do sangue, não significa que esses sejam os verdadeiros laços, pois o verdadeiro laço, como nos traz aí o Obras Póstumas, é aquele que liga os espíritos, laços entre almas, entre espíritos, que é como é a solidariedade.
e nós vamos detalhar à frente, mas vai ficar muito claro por que a solidariedade nos une, né? E como que juntos, trabalhando juntos em sociedade, né? Seguindo, né, uma lei natural, uma lei divina, né, que é a lei de sociedade, a lei de trabalho e também a lei de progresso, nós vamos, através da sociedade, esse elo que nos faz mais fortes para podermos atingir os nossos objetivos evolutivos. Então eu trouxe o parágrafo, né, que está lá no Obras Póstumas, na parte 1, no Questões e Problemas, e vamos refletir aqui sobre o contexto em que está inserido essa frase que nós colocamos aí no embasamento do nosso, para abrir, né, o nosso estudo. A solidariedade, que é o verdadeiro laço social, não o é apenas para o presente, estende-se ao passado e ao futuro, pois que as mesmas individualidades se reuniram, reúnem e reunirão para subir juntas a escala do progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, olha que interessante, né? Nesse contexto, né, que está inserido, né, a frase que nós citamos no slide anterior, né, já fica clara a relação, né, entre os espíritos, não só no presente, não só na jornada atual, mas também em jornadas anteriores e futuras, né? Pois esse elo verdadeiro, né, esse laço verdadeiro que nos une, né, ele tem esse objetivo, né, que está aí no final do parágrafo, né, de forma que juntos, né, as individualidades, esses espíritos unidos por essa solidariedade, por esse laço, possam progredir auxiliando-se mutuamente. Esse é o objetivo, né? E eu trouxe para ilustrar, que está destacado em azul, eu lembrei quando eu separei esse parágrafo para o estudo, eu lembrei do Nosso Lar, da obra Nosso Lar, né? Que o espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos trouxe revelações, né, do plano espiritual. E esse trecho que eu destaquei, ele está no capítulo Confidências. É uma citação da mãe de André Luiz, né, no encontro que é o primeiro encontro que ela tem com o André Luiz na colônia, né, em Nosso Lar, né? E olha que interessante, vamos ler para que vocês possam observar, mesmo como os papéis consanguíneos, no caso, né, porque vai ficar muito claro isso, né, eles se estendem nisso que o Obras Póstumas traz para nós, né? Não só no passado, né, não só no presente, mas também laços do passado e do futuro, né? Pois os espíritos continuam vinculados por esse laço verdadeiro da solidariedade, muito além, né, dos laços consanguíneos, que isso fique claro e mais uma vez destacado, como que eles ajudam, trabalham mutuamente para se ajudar e conseguir, com isso, progredir, né? Vamos ler, que é muito bonito esse parágrafo. Desde que voltei da Terra, então é a mãe de André Luiz falando para ele, para o André Luiz lá na colônia Nosso Lar. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Observem por que eu destaquei o nossa, né? Ela não falou pela minha renovação espiritual, pela nossa renovação daqueles que estão a ela vinculados por esses laços, né? Ensinaram-me aqui que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Lei de trabalho. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Olha que interessante. Ela fala nesse parágrafo, nesse capítulo, né, do trabalho que ela, a mãe, né, André Luiz, fez não só por ele, né, como a gente lembra da história, mas nesse caso especificamente ela citava o trabalho que ela vinha desempenhando para tentar ajudar o marido, né, o pai de André Luiz, Laerte, que estava já há 12 anos no umbral, e também
e também as filhas, as irmãs de André Luiz, a Clara e a Priscila, né, duas das irmãs dele, filhas, né, da mãe de André Luiz, que também estavam no umbral. Então ela cita esse trabalho intenso, né, inclusive a dificuldade, pois o próprio Laerte, né, pai de André Luiz, quando na jornada reencarnatória dele, né, ele não conseguia nem perceber a presença da mãe, né, pelo baixo padrão vibratório em função da situação que o conduziu para aquela condição, né? Então, ela cita também, interessante, que ela cita uma irmã, que é a Luísa, né, a ajuda que a Luísa, uma das irmãs de André, a ajuda que ela deu, né, que ela fazia constantemente, né, ao lado dela, né, nesse trabalho em prol, né, do Laerte e também das outras irmãs da Luísa, né, a Clara e a Priscila, né. Ela fala, olha que interessante, ela fala: Luísa foi o braço forte que cooperou comigo. Então, ou seja, dentro do próprio núcleo, uma das irmãs era o braço que cooperava com ela nesse trabalho de ajuda aos espíritos que tanto amamos, como ela citou, né? E ela vira para o André e ainda fala: espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividades do bem. Olha que interessante. Ela ainda fala para ele, naquele primeiro encontro, né, que ela espera que em breve ele esteja em condições de ajudá-la, né, nesse trabalho, né, de ajuda, de auxílio àqueles que se encontram, né, que foram parentes, né, laços consanguíneos numa jornada anterior, mas nessa condição, né, no plano espiritual, vinculados por laços muito mais robustos, muito mais profundos, que são os laços da solidariedade, né? Muito interessante essa passagem, né? Seguindo, né, a gente destacou aí também essa frase que está lá no livro A Reencarnação, de Gabriel Delane, que fala sobre solidariedade e progresso. A solidariedade impõe-se a nós como uma condição essencial de progresso. É uma lei da natureza. Então, ou seja, lei de Deus, né? Lei divina, lei natural, né? A solidariedade é condição essencial para o progresso, está inserida dentro dessa lei divina, né? A lei de progresso, a lei de sociedade e trabalho também, como é o texto que nós destacamos aí da apostila da FEB. Vamos ler? A vida é uma grande realização de solidariedade humana. Não há medida para o homem fora da sociedade em que ele vive. Se é indubitável, ou seja, se não há dúvidas, né, que somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social, só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Olha que interessante essa passagem que está lá na apostila, e que essa segunda passagem do Espírito Emmanuel. Ele fala: não há dúvidas de que o homem progride em sociedade, né, junto aos seus pares, né? Esse organismo, que ele chama de organismo social, né, a coletividade, é que estabelece e que faz as condições para esse progresso, né? E nesse progresso do todo, o indivíduo, né, a individualidade, se torna grande ou miserável, né, dependendo da adesão que faz a esse trabalho de crescimento, né, a essa adesão que faz a esse propósito, né? Acho que a palavra maior que cabe ao propósito, né, que nos une, né? Então é muito interessante essa passagem também que nos fala da solidariedade e do progresso. Sobre solidariedade e egoísmo, nós tiramos essa passagem do capítulo Solidariedade do livro Estudos Espíritas,
ditado por Joana de Ângela a Divaldo Franco. Vamos ler? A solidariedade é um compromisso interior, assumido livre e espontaneamente. Livre-arbítrio dos espíritos, não é isso? Mediante o qual as pessoas se comprometem a ajudar-se reciprocamente na efetivação de esforços. Todos por um e um por todos. Antítese do egoísmo, ou seja, oposto do egoísmo. Constitui-se dínamo da ação bem dirigida, líder da operosidade valiosa, impulsionador dos avanços morais e intelectuais das comunidades que a estimulam. Então, mais uma vez, claramente, né, vinculando sociedade e progresso, e o interessante que nós destacamos aí, né, nesse capítulo lá de Joana de Ângelos do Estudo dos Espíritas, antítese do egoísmo, o oposto, né? E qual que é o maior obstáculo ao progresso? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Qual o maior obstáculo ao progresso dos homens? O orgulho e o egoísmo, né? Então, como oposição ao egoísmo, certamente, né, como a gente viu anteriormente, reforçando nesse conceito, né, algo que é crucial, fundamental, imprescindível para o progresso, a solidariedade, né? Aí eu separei lá a questão 916 também, que está no Livro dos Espíritos. Olha que interessante. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo, e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. É muito interessante essa passagem lá da questão 916, porque ela nos fala exatamente do momento que nós vivemos, né? Ainda não completamente despojados do egoísmo, né? Nós ainda temos, pelo contrário, ainda temos como grande obstáculo ao nosso progresso o orgulho e o egoísmo que nos domina, né? Estamos ainda longe, né, de vivermos verdadeiramente como os irmãos. Talvez por isso nós ainda vejamos, né, tanta desigualdade entre nós, não é? Ainda vejamos tanto o forte como o opressor e não o amparo do fraco, né? Ainda vimos a tantos como ainda falta o indispensável, né? Porque ainda na sua essência, na plenitude, ainda não somos capazes de praticar a lei de justiça, né? Na sua plenitude, né? Mas, né, olha que interessante o fechamento. Esse o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Quem são esses espíritos? Somos nós. Somos nós. O parágrafo fala de nós, né? Nós é que estamos incumbidos da preparação dessa condição da morada, né? Lembrando do nosso Mestre Jesus, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Certamente uma das moradas são os mundos ditosos, né? Onde isso aí já é realidade, né? Não para nós, né? Nós ainda temos uma longa jornada pela frente, mas esses mundos já existem, né? Basta, né, aqueles que quiserem saber um pouco mais, estudarem, né, sobre a morada da casa do Pai lá no Evangelho, né? Claramente falando desses mundos onde, né, os espíritos fortes, né, eles são o amparo e não os opressores dos mais fracos. Então, a solidariedade como a oposição do egoísmo, ela é aquilo que nós precisamos para, com o egoísmo como obstáculo do progresso, a solidariedade é aquilo que nós precisamos como verdadeiro laço social, né, para efetuarmos o nosso progresso. Sobre solidariedade e perseverança,
eu tirei esse trecho lá do Encontro Marcado, do capítulo Vigilância Mental, de Emmanuel por Chico Xavier. Vamos ler. Alegrar-nos-emos com as tarefas da assistência social quando vantagens diversas nos assegurem euforia do corpo e da alma. Entretanto, para demonstrarmos compreensão de solidariedade real, é preciso saber olvidar, ou seja, esquecer, enxaqueca e desgosto, a fim de sorrir, encorajando os irmãos em lidas expiatórias. Por que esse parágrafo me chamou muita atenção? Porque realmente, nesse esforço de solidariedade que nós nos colocamos muitas vezes é muito fácil começar, principalmente quando as vantagens diversas aí nos assegurem a euforia, no corpo e na alma. Porém, a continuidade desse trabalho no bem, isso aí está relacionado com o recurso que nós estudamos semana passada, a perseverança. Então, perseverar no bem ante as investidas do mal é fundamental para que nós possamos alcançar solidariedade real. Porque muitas vezes eu começo um trabalho, e no primeiro obstáculo, e aí representando a dor de cabeça e o desgosto, na primeira oposição, no primeiro obstáculo, ou no segundo, ou no terceiro, eu acabo sendo incapaz de superar e de sorrir para aqueles que estão verdadeiramente precisando do meu amparo, do meu auxílio. Eu fraquejo, como a gente viu lá anteriormente, o forte que deveria amparar o fraco, ele fraqueja e deixa o fraco à própria sorte. Então, olha que importante, Emmanuel chama de solidariedade real. É aquela capaz de superar a fase da euforia, dessa prática do bem, que nós todos sabemos que temos, e é importante. Mas a perseverança no trabalho, na atitude solidária, é fundamental, mesmo ante as investidas, mesmo ante as dores de cabeça e os desgostos. Porque nós vimos, é crucial, é fundamental para o nosso progresso essa postura da alma. E é assim que nós devemos seguir. Eu separei de uma mensagem muito bonita do Espírito Meimei por Chico, lá, que está no livro Cartas do Coração, que está aí destacado em azul, e eu vou ler. Façamos da solidariedade a bandeira de nossa marcha permanente para diante, dentro da nossa sede de progresso, porque, em verdade, somente a compreensão, a tolerância e a fraternidade, com perdão e amor por normas inalteráveis de serviço, conseguem efetivamente amparar, lenir, soerguer e salvar. Então, olha que reflexão bonita que Meimei nos trouxe, marcha permanente, inconstante, ela fala de uma marcha permanente para adiante, sigamos sempre em frente, sempre adiante, porque nesses momentos, que eu sou muitas vezes aviltado na tarefa, ou que eu me sinto aviltado, que eu me sinto desprestigiado, que eu me sinto desvalorizado e por aí vai, todas essas incompreensões, essas intolerâncias, essa falta de fraternidade que nós demonstramos para com o nosso colega de tarefa, olha o que Meimei fala. Somente a compreensão, a tolerância e a fraternidade, com perdão e amor por normas inalteráveis de serviço, conseguem efetivamente amparar, lenir, soerguer e salvar. Sobre a solidariedade e os tesouros do Espírito, lá no pensamento de Emmanuel, Martins Peralva nos trouxe. Solidariedade é, sobretudo, doação de tesouros espirituais, que não sofrem jamais a destruidora ação do tempo.
Então aqui eu quis mostrar que muito além da solidariedade que vem, né, com a doação material, né, que é importante também, né, nós não estamos aqui, e nem está lá destacado dessa forma na frase que nós trouxemos, né, não estamos deixando aqui, é fundamental, ainda mais nesses momentos que nós estamos vivendo, que a gente sabe que o material, o físico, ele é muito importante, é fundamental. Nós estamos querendo aqui dar um destaque para o outro lado dessa solidariedade, que é quando eu sou capaz de doar o tesouro espiritual, doar da minha intimidade, né? Doar recursos que eu carrego dentro de mim, né? E lembrando o que o nosso Mestre Jesus nos diz, né, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 19 a 21, que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então essa lição que o nosso Mestre Jesus nos chama, né, atenção para... Eu quis vincular com essa questão da doação dos tesouros espirituais, porque nós devemos doar daquilo que nós possuímos, é isso? Né? E aí muitas vezes nós vamos desbarrar, mas eu não possuo nada que eu possa doar para o outro. Com certeza possui. Todos nós possuímos tesouros espirituais que estão ao alcance, né, do outro que necessita. Todos nós. É uma questão de olhar internamente, né, identificar para que eu possa mobilizar esses recursos, né, esses tesouros, em favor de quem precisa mais. E mais uma vez destacando, além do material, né, que é importante também, sobretudo nos momentos atuais, né, que nós vivemos, mas existe também essa parcela de doação de recursos da nossa intimidade, né, que está aí no livro como Tesouros Espirituais e que o nosso Mestre Jesus nos chamou a atenção para que pudéssemos, inclusive, né, priorizar esses recursos, porque esses nós carregamos conosco para onde formos, para onde, né? Nós demos um exemplo lá no parágrafo anterior, claríssimo disso. A mãe de André Luiz carregou os seus tesouros lá para o plano espiritual para usá-los em favor daqueles que mais precisavam, citando lá, né, o filho, as filhas, o marido. Né? Então, olha um exemplo, né, de tesouro que transcende a condição carnal, né, a condição do espírito reencarnado. Né? Então, para fechar, nós estamos, esse é o último slide, né? Eu trouxe lá do Fonte Viva, no capítulo Esmola, também de Emmanuel por Chico Xavier, dentro dessa linha que a gente abordou no último slide, né? Que Jesus fala, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 41. Dai antes esmola do que tiverdes. E aí, gente, esmola, só lembrando, né, que nós temos muitas vezes associação quase que imediata com o conceito da esmola como algo que, né, que tá me sobrando, que eu vou ali, sempre vinculado com o material, e não é, aí é no sentido da doação mesmo, né? Doa daquilo que tiverdes, né, seu próprio, né, em favor do outro, né? E Emmanuel, eu destaquei esse parágrafo para que a gente possa refletir agora, nesse momento. Eu convido a todos, é um convite, né, a todos para que reflitam sobre essas perguntas que Emmanuel nos faz. Olhem que importante, pois quando eu disse anteriormente que eu tenho convicção que todos nós temos tesouros espirituais, tesouros, recursos que estão na nossa intimidade para doar em favor do outro, né, são as respostas a essas perguntas que estão aí, que cada um de vocês, certamente, né, na sua intimidade, irá analisar e para poder responder internamente, né, e muitas vezes descobrir, se é que já não foi descoberto, né, um potencial
enorme de poder auxiliar além, né, ser solidário além do que o faz com a coisa física, né, a doação física. Não olvidemos, ou seja, não esqueçamos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? E com essas reflexões que ficam para todos vocês, nós agradecemos por mais uma oportunidade e até o próximo estudo.